De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. O seu 0 quilômetro está na Proeste Nissan, Tiradentes 1268. Porque você quer um seminovo, também tem multimarcas com condições imbatíveis para você. Proeste Nissan, na Proeste Nissan dá negócio. Tiradentes 1268 em Marília. Olha só, a gente está aqui conversando hoje com a doutora Raíssa Martins Salniti, que é médica gastroenterologista da Gastro Saúde, está aqui falando conosco sobre a esteatose hepática, falando um pouco sobre essa gordura no fígado, falando dos motivos pelo qual a gente acaba adquirindo isso, e a gente já aprendeu aqui também que necessariamente, né, não é por conta do álcool, existe esse acúmulo de gordura não alcoólico, que é o que a gente está falando aqui hoje. E aí, a doutora já mencionou, inclusive, essa questão, né, dos fatores que desencadeiam, né, e que podem até agravar essa esteatose. E por isso a gente chama a sua atenção aí para esse programa de hoje. Se você está assistindo aí pelo Facebook também, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Doutora, uma vez então diagnosticado lá, né, como é que se começa o tratamento, como é que se inicia o tratamento, né, para tentar fazer com que esta doença não avance, não ganhe aí o segundo estágio? Isso, claro, quando a gente já começa tendo a felicidade de ter esse diagnóstico precoce, né? Isso. Em primeiro lugar, a gente faz uma avaliação clínica e laboratorial, né, completa, para saber como está a saúde desse paciente. A gente faz as medidas antropométricas, né, que é o peso, altura, calcular o índice de massa corporal, medir o que a gente chama de cintura, circunferência abdominal, né, que pega uma fita métrica mesmo com o paciente em pé, ele vai medir na altura do umbigo, a gente vê quantos centímetros acima do preconizado ela está. E aí, o paciente que volta para nós com esses exames alterados, as enzimas do fígado alteradas, a gente vai também excluir outras causas de alteração de doenças do fígado, né? A gente vai solicitar exames para hepatites virais. Muitas vezes o diagnóstico, por exemplo, de uma hepatite C vem assim, o paciente não sabe que tem. E ele está com aquela enzima do fígado alterado. A gente vê alterado também a ferritina, que é um marcador inflamatório que mostra para nós que está acontecendo uma inflamação no órgão do fígado, né? Então, a gente vê muitas vezes a insulina do paciente, que é produzida pelo pâncreas e entra no metabolismo da glicose, ela está aumentada. A gente vê a glicose, a glicemia de jejum, que muitas vezes o paciente pode não ser diabético ainda, né? Mas ele está no estágio de pré-diabetes, de resistência insulínica, intolerância à glicose, que também tem que ser... A obesidade muitas vezes leva, a maioria das vezes ela vai levar ao pré-diabetes, pelo menos, né? Então, uma coisa que muitas vezes em atrelado. O distúrbio do colesterol, a gente vai ver aumento do colesterol LDL, diminuição do HDL, que é o chamado de bom colesterol, né? Aquele que protege a artéria. E a gente vai ver também, muito importante, o aumento dos triglicerídeos. Da onde vem triglicerídeos? Eles vêm das massas doces, do açúcar, eles vêm das bebidas alcoólicas. Então, são coisas que você vai ter que ter muita propriedade para falar com o seu paciente, porque ele vai precisar mudar a vida dele. Então, não tem meias palavras, você tem que dar um diagnóstico e esperar um comprometimento muito importante do seu paciente. Porque caso esse comprometimento não aconteça, a evolução é certa, né, doutor? Vai acontecer. Mas, como eu te falei, grande parte dos pacientes, eles ficam estáveis, né? Eles não têm progressão rápida, ou pelo menos têm uma progressão mais lenta, né? Nesses estágios de fibrose. O que são os estágios de fibrose? Vai do F0 até o F4, que já é considerado a cirrose. Porque a cirrose então, é a falência dele. É a falência, a fase final. Imagina um fígado de um animal, de um bovino, muitas vezes as pessoas já viram, a maioria delas, né? Que como que ele é? Ele é esponjoso, uma consistência esponjosa. O nosso também é assim. O que vai acontecendo? Ele vai sendo substituído gradativamente por células de gordura, vai ficando amarelo, né? Aquela cor de gordura mesmo amarelada. E nisso ele vai se endurecendo, vai perdendo a sua elasticidade.
as células vão cicatrizando, formando fibrose, e a fibrose vai avançando. Quando a fibrose vai avançando, ela vai se agrupando e muitas vezes favorece a formação desses nódulos, e alguns deles podem ser o câncer, que é a fase final. E a cirrose tem as suas complicações, né? São as varizes de esôfago, o paciente tem o risco de vomitar sangue mesmo. É uma doença muito triste, né, doutora? É triste, muitas vezes muito leva a dramático. óbito e é sofrido, não é coisa que vai ser tranquila, não. É um quadro dramático. Dramático. E aí você, para obter cura disso, só mediante o transplante de fígado, que é uma coisa que também não é assim de uma hora para outra, é delicado. Sem né? falar na questão de uma boa aceitação no transplante também, né? Sim, é todo um paciente delicado, né? E não é fácil conseguir. Você tem que, no Brasil ainda são poucos transplantes que acontecem. E aí, você mencionou uma questão importante que eu quero falar aqui. Me parece que a chave está nessa questão do peso, né, doutora? Porque se a gente sabe que o peso influencia diretamente a questão do diabetes ou da pré-diabetes, né? E todas essas outras comorbidades aí, essas doenças as associadas. Quer dizer, você precisa. Essa é uma observação importante, né? Que é mais difícil, talvez, de a gente ter uma mudança, mas a gente precisa pensar muito sobre isso. Precisa. Está relacionado à alimentação, à qualidade de vida. Com certeza. É a alimentação, a dieta e o combate ao sedentarismo, né? E hoje a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, é estressante, mas o paciente que vem para nós e a gente fecha um diagnóstico desse, você tem que propor mudanças severas no estilo de vida, né? Então, em relação à alimentação, o que se preconiza? É o chamado a construção do prato saudável, né? Que é aquele com porções menores. Aquela máxima antiga que a avó da gente falava, eu posso comer de tudo um pouco, não deixa de ser uma fórmula de alimentação saudável, né? Comer de tudo um pouco. Mas no paciente que tem já um caso de obesidade ou de doenças já associadas descompensadas, muitas vezes a dieta tem que ser mais restritiva. Então, o que é um prato saudável? É aquele composto de grãos, de frutas, de proteína magra, né? Então, você tem que excluir, a gente diz isso, mas às vezes o impacto é grande. Diminuir a ingestão de carboidratos, de alimentos ultraprocessados, as bebidas adocicadas, né? E aquelas com conteúdo de frutose aumentado. Então, a gente cita os refrigerantes, os próprios sucos de frutas, né, que muitas vezes são considerados saudáveis, mas têm um índice glicêmico alto. Você vai ouvir falar nesse índice glicêmico, que são os alimentos, a gente deve optar por alimentos com índice glicêmico baixo, aqueles que vão disponibilizar menos glicose na circulação sanguínea, né? E diminuir, então, a ingestão desse tipo de alimento e procurar hábitos de vida saudáveis em relação aos exercícios também. O que então é preconizado? Que a gente faça pelo menos 150 minutos de exercício durante a semana. Então, 150 minutos de exercícios aeróbicos de moderada intensidade, né? Bicicleta, dança, o que você preferir, e associado com 2 dias, pelo menos na semana, de musculação. O exercício de resistência também é necessário. Então, 150 a 200 minutos de atividade aeróbica e mais uns 2 dias de musculação. Durante a semana, para você distribuir conforme você tenha disponibilidade. Ou então, também pode ser 75 minutos de atividade de alto impacto, de alta resistência. Eles falam corrida, né, alguma coisa assim, uma atividade de alto gasto energético. 75 minutos? 75 minutos. Por semana? Por semana, mas aí tem que ser com alta incidência de gasto calórico, né? E a corrida é uma delas? Sim, a corrida. Mas não aquela corrida, né, que vai conversando com o amigo, tem que ser um negócio... Não pode falar. A gente fala, eu gosto de correr, mas a gente fala assim, quando você está conversando com um do lado, você não está... Não está. Porque a hora que é para correr mesmo, você não consegue conversar, que vai te faltar difícil, o fôlego, né? Claro que, e também junto com os 2 dias de musculação, sempre é associado 2 dias, pelo menos, de exercício de resistência. E claro que tudo isso, a gente está falando aqui de maioria dos pacientes que já tem esses fatores de risco, também tem fatores de risco cardiovascular. Bem lembrado, eu falei isso, não vai sair correndo, né? Calma, muita calma nessa hora, né? Mas não vai infartar e antes, por favor, não.
você vai primeiro Fui cuidar da gordura do fígado e infartei. Não é isso que a gente quer. Vai fazer primeiro, né? Nós vamos encaminhar para um cardiologista, vai fazer um check-up, né? Muitas vezes ele já toma medicamentos, né, para pressão, pode às vezes necessitar de otimização desses medicamentos, né? Então, fazer um apanhado geral, claro, nele, né? É uma abordagem multidisciplinar. Então, ele vai sair do seu consultório já com uma indicação de procurar um cardiologista, uma nutricionista, ou um profissional da nutrição, que vai ajudar muito a gente na questão de fazer uma dieta adequada, que seja factível para você, não só aquela dieta que vem na revista, né, que a Gisele Bündchen lá faz, não sei o quê. Não adianta, você tem que adequar o seu ritmo, sua disponibilidade, a sua rotina e procurar fazer com que seja factível, porque senão depois você não consegue manter. E a ideia é manter, né? Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para mais um bloco do programa Conexão, falando sobre esteatose hepática no programa Conexão de hoje com a doutora Raíssa Martins Salniti. Não sai daí não, é tudo rapidinho, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. Quer trocar o seu carro? O mês de outubro é o mês para você fazer o melhor negócio. Na Proeste Nissan, o seu usado vale muito na troca. Passe lá e confira. Na Proeste Nissan, dá negócio. Rapidinho, a gente volta na sequência. Não sai daí não. Até já.